Olá, Sentes dos últimos dias, bem-vindo a mais um podcast especial. Hoje nós temos um convidado, Vitor Neres. Tamo aqui, é isso aí, Thiago. O, Isso é Vi- muito bom. o Vitor, ele é um influenciador, na verdade um youtuber, tem muitos conteúdos da igreja e nós vamos aprender muito com ele, da sua história de vida e muitos ensinamentos e até como que é a vida de um youtuber e membro da igreja, né? Você sabe que quando eu escutei essa palavra youtuber, né, vem um negócio meio dinâmico, né, meio diferente assim, então. Mas eu não ligo não, pessoal. Pode chamar, não tem Como problema que você não. prefere que te Ah, chame? sei lá. Criador de É membro conteúdo? da igreja que faz vídeo pra internet, fica longo, né? Fica horrível. Mas é isso, um cara que faz vídeo pra internet, normal. Mas pode chamar, não tem nada não. É Legal. isso aí. Cara, conta pra gente assim, pra gente entender mais sua personalidade. Como foi sua infância? Como que você cresceu na vida? Quais foram as referências que você teve de vida, cara? Cara, ó, se você. A gente tava conversando aqui, né, um pouquinho antes. Uhum. Se em algum momento qualquer vídeo do canal pareceu polêmico, é porque você não viu minha infância. Né? Minha infância foi terrível, cara. Foi. Eu nem sei se eu posso contar aqui. Mas vamos lá. Né? Quando eu era criança, acho que eu vou ser perdoado. Mas a minha infância foi desde pisotear o telhado do vizinho até estourar bomba em caixa de correio, pra você ter uma ideia. Ou queimar a toalha da minha avó. Genial. Genial, né? Coisa assim. Mas pra justificar, eu não era membro da igreja, pelo menos. Então. Mas a minha infância, cara, foi muito divertida. Era um pouco antes da internet, né? Então, ah, assim, já tinha internet, mas não estava tão forte aqui no Brasil. E não tinha celular, né? Então, cara, a infância era jogando bola na rua, esconde-esconde, jogando bomba batom no correio do vizinho pra sair a tampa. Pelo jeito você gostava de ser meio homem No, bomba, cara, né? Meio era Al-Qaeda o meio negócio. terrível ali, meio complicado. Aí o evangelho veio na minha vida, né, pra abençoar e melhorar as coisas, mas era terrível. Mas ao mesmo tempo era muito alegre, né? Tive muitos momentos felizes, assim, teve várias histórias com meus tios, com meu pai, com a minha mãe, que eu posso contar assim que foram muito boas. E eu tive uma com meu tio, que ele no Natal, ele comprou várias fitas de videogame, né? E aquilo ali foi muito especial pra mim, porque ele escondeu pela casa e fez tipo um caça ao tesouro. E aquilo era muito valioso na época, E fita qual de. que era o videogame? Era o Mega Nintendo? Drive. Mega Drive. Mega Drive. Mega Eu Drive. sou mais fã do Super Nintendo, ele vai me quebrar, meu tio, se eu falar isso pra ele, mas eu gosto mais do Super Nintendo. Ele era mais Mega Drive, né? Sonic, Sega. Sonic, tinha o Street Fighter também, né, que tinha nos dois, mas mais o Sonic. E aí foi muito legal, cara. Foi um momento bem especial, assim, da minha infância. Mas em resumo, minha infância era isso. Tá aprontando, desde de estar perturbando a vizinhança até coisas boas, que é a diversão, né? Uma criança tem que ter. Show de bola. Eu falei da infância, né? Porque a infância ela remete muito à nossa personalidade, as ideias, as referências que a gente teve, né? E tem uma informação que eu descobri vendo seu canal, Ô, que é que louco. você era ateu, cara. Eita, cara, é verdade. Conta aí como foi o processo de você deixar de ser ateu. Vamos lá. Tá vendo? Você fica vendo essas coisas aí na internet, tem que ver os vídeos do Ben Segme, ver o Vanderlei Claudiano, que é um canal do YouTube muito Muito legal, bom. muito bom, eu gosto dele. Tem que assistir ele, pô. Cara, na verdade essa história foi o seguinte. Eu. Que eu tenho que voltar uns Pode passos voltar, atrás. Né? fica tranquilo, conta tudo. Essa história ela começa com uma besteira, mas que foi algo significativo ali na época, né? Teve o jogo do Santos e Corinthians. Eu não conhecia a igreja, né? Como eu falei na época ali. E aí, na época, eu era corintiano. Pra você ter uma ideia. Pouca gente sabe disso, mas Como eu. assim na época? Você deixou Na de... época eu Você era. não é mais corintiano? Não sou mais corintiano, cara. Eu fui santificado. Que isso, Você vai entender cara? depois. Você vai entender que o trauma foi tão grande Tá bom. que. Tudo bem que eu tô com trauma agora, né? Que o meu time agora caiu pra Série B, né? Mas. Nosso time, eu também sou santista. Então, somos. Toca aí. A vida Estamos é assim, tristes. faz parte.
Altos e baixos. E Muitos baixo- mais altos. Muito mais altos, com mas às certeza. vezes baixos. Às vezes baixo. E aí, cara, eu era corintiano, aí chegou na final do campeonato e o Santos arrepiou o Corinthians, né? Teve o Robinho, o Diego, foi um jogo Final assim de muito 2002, bom, né? final de 2002, essa mesmo. E eu tava tão desesperado com aquilo que eu peguei um anjo da minha avó qualquer e eu rezei pra ele, que era o que eu sabia na época, né, de religioso, porque quando eu vi os adultos passando por dificuldades, eu sabia que eles recorriam a alguma divindade, né? Aí eu peguei e falei, é o anjo aqui, vou rezar pra ele. Pô, vira o jogo pro Corinthians, foi basicamente isso que eu pedi. Não aconteceu, evidentemente, que eu tava fazendo tudo errado, né? E aquilo, cara, curiosamente me deixou uma pulga atrás da orelha. Eu fiquei pensando, pô, não deu certo, né? E aquilo deixou uma pulga atrás da minha orelha, mas passou. E aí, com o tempo, depois, quando eu fui ficando adolescente, na escola e às vezes entre amigos, entrava muito esse assunto de ateísmo, né? E estava muito forte na época. O ateísmo até, assim, principalmente ali no começo dos anos 2000, entre 2000 e 2010, na minha sensação, veio com muita força para muitos jovens ali, né? E aí eu acabei assistindo um filme chamado Zeitgeist, que é um filme que se propõe a desmistificar Jesus Cristo, né, basicamente. E aí aquilo ali eu fui assimilando aquele tipo de conteúdo. Cheguei a ler Nietzsche, também fui vendo um monte de gente à terra, né? Você E consumiu muito conteúdo. muito conteúdo, bastante. Até que um dia, na escola, eu tive uma professora, né, que ela era ateia também, aparentemente, provavelmente era, mas ela não deixou tão explícito. E ela falou o seguinte, olhem aqui para a lousa. Tem a criação, que é o conto de fadas, e o ateísmo não, perdão. E o evolucionismo, que é a realidade. Ela colocou dessa forma, que é uma forma horrível de colocar, até para cristãos evolucionistas também, ou cristãos não evolucionistas, né? Mas ela colocou dessa forma, e ela dava a entender muitas coisas de que a religião era só fruto da mente das pessoas, e aquilo ali eu falei, quem está me ensinando, está falando isso, eu estou estudando, aquilo está me fazendo mais sentido, então eu vou ser ateu. E antes disso também, o meu avô faleceu, né, em 2005. Eu amava muito esse meu avô, ainda amo bastante ele, né? E ele era, assim, extremamente significativo para mim. E era o avô que brincava com o neto, de lutinha, né, tinha essas brincadeiras divertidas. Uma referência muito forte. Total. E aí, ali foi o gap para eu entrar nessa reflexão do que é a vida, né? Que nem o Abu Janra perguntava para os convidados dele no programa ali, que ele tinha na TV. As perguntas da alma começou a descer. Começou a, cara, preciso entender o que acontece, onde que meu avô tá, né? Aí foi daí que eu fui nesse processo e virei ateu. Então, basicamente, foi isso que me fez ser ateu, e eu fiquei até os 17 anos, mais ou menos. Nossa, muito tempo. Quando eu me declarei assim ateu, vamos dizer, talvez foi dos 13 até os 17. Aí era bem difícil, porque minha mãe sempre foi muito cristã, né? Apesar de não... Acho que eu derrubei o fio. Não tem problema. Apesar dela ser muito cristã, ela ficava muito triste, né, com isso. Ela falava, filho, você tem que acreditar em Deus, Deus é bom, né? Então, ela falava, esse amigo imaginário, mãe, para com isso, né? Então, era bem difícil para ela. E ela sempre foi em igreja, né? Então, a igreja para ela, a gente tinha que estar lá, sempre. Então, minha mãe sempre foi essa minha referência de estar na igreja, né? Então, eu sempre, não sei se foi sua ideia, mas eu sempre vejo ateus tendo uma ideia muito ruim de Deus também, não é? O ateísmo ele não está só ligado a não acreditar em nada. Ele tem que ficar com raiva das pessoas que acreditam, né? Você também era assim? Você olhava e com o olhar... Cara, eu era extremamente crítico, cara. Às vezes, quando tinha uma figura de autoridade, eu dava uma maneirada. Que nem em casa, né, com os meus pais, assim, eu dava uma tranquilizada para não arrumar tanto problema. Mas fora ali, cara, eu era altamente militante, assim. Então, Deus não existe, pô, tu só acredita em conversa furada aí, né?
pastor inventa aí só para tirar teu dinheiro, e usava argumentos assim, né? É que, na verdade, o ateísmo, cara, ele passou por um amadurecimento, o pessoal hoje que é ateu, né? Principalmente aqui no Brasil, falando mais a nível Brasil. E hoje você tem um pouco mais esse ateu que não é militante, que ele fica tranquilo. Ele sempre existiu, na verdade, né? É o pessoal que gosta mais do Kant, lá, que vai ser mais tranquilo, embora eu tenha inúmeras, né, discordâncias do Kant. Críticas ao Kant. Mas o pessoal que segue mais o Kant, assim, aparentemente, normalmente vai ser mais tranquilo. Mas tem o pessoal que é mais o estilo do Nietzsche, que aí vai ser extremamente crítico à religião, vai querer cair para cima, né? O Kant, ele às vezes tentava conciliar, mesmo que de forma errada, Deus e religião, né? E o Nietzsche não, já vai para crítica total. Então, eu era desse tipo aí. Era mais polêmico. Cara, queria convencer todo mundo. Queria convencer todo mundo. Porque eu achava que tava todo mundo enganado, né? E aí mais pra frente a gente vai ver que quem tava enganado era Quem era você que tava enganado? eu. Legal. E aí nessa sua fase, afastado de Deus completamente, né? Afastado. Como eram seus sentimentos com relação, agora você falou do seu avô, né? Com relação à vida após a morte, com relação às coisas que o ateísmo não explica, né? Eu sabia que a vida ia acabar, né? E aí é como quando você tem essa perspectiva da vida, você sabe que vai ter um fim e acabou, né? E às vezes a pessoa até que é cristã, ela vive desse jeito, por incrível que pareça. Eu costumo dizer que quando a gente segue aquela escritura do livro de Mormon, né, que é comamos e bebamos e tudo vai bem, né? E amanhã morremos. Então, você de certa forma está vivendo desse jeito, porque você professa uma coisa, mas não está vivendo, né? Então, você está vivendo de forma até parecida com quem não crê em Deus, ou quem é um ateu, né? Então, às vezes tem um pouco do comportamento ateu e até quem é cristão também. E quem é membro da igreja, né? Pode acontecer. E eu enxergava dessa forma, que ia acabar e já é o fim. Acabou. Tá bom. É isso. Show. Era desse jeito que eu via. E quando a chave virou? Conta como foi pra você o processo. Então, 2 elders bateram na minha porta. 2 anos. Qual o nome deles? Para eles ficarem felizes um dia se eles assistirem esse podcast. Cara, Elder Augusto e Elder Thurston. Eles encontraram minha mãe primeiro, né? Tinha que ser a minha mãe, a porta, né? A pessoa que estava sempre em igreja, né? E os elders, eles encontraram a minha mãe num orelhão porque a minha irmãzinha estava doente, minha irmã Rafaela. E aí eles falaram: oi, tudo bem? O que está acontecendo? Né? A Adriana, que é o nome da minha mãe. E minha filha está doente, eu estou precisando de ajuda. E eles falaram: na igreja a gente tem a bênção de saúde, né? A gente tem a autoridade, o sacerdócio. Explicou tudo bonitinho para ela. Falou: então eu quero que vocês deem uma bênção na minha filha. Aí eles foram lá, deram uma bênção na minha irmã, ela melhorou, e isso abriu uma porta para minha irmã poder ouvir o evangelho. Nossa, e aí começou aí. Aí eu ainda ateuzão, chegava em casa, via os missionários lá. Escondido. Ficava olhando assim: esses caras estão querendo enrolar minha mãe. Mais uns aí querendo enrolar ela. Aí teve um momento que eu fui chegando aos poucos, me aproximando para ouvir o que eles estavam falando. Aí já era. Aí eles passavam a leitura do livro de Mormon, eu lia, Moroni 10, de 3 a 5. Tudo que eles passavam eu fui lendo. E um capítulo que me tocou muito foi Alma 32, né? Que vai comparar a fé a uma semente. Não teve jeito. Ali foi muito forte para mim. E aí foi a virada de chave. Que foi eu dar o espaço para o Senhor me fazer sentir o Espírito. Então ali foi a restauração. Para mim. Naquele momento. Foi. Caramba. Foi. Legal demais. E aí você não... Depois de saber mesmo, de sentir, porque a conversão, né, o testemunho, ele é um sentimento que é tão pessoal, íntimo, que é inexplicável. Eu sempre comparo uma pessoa entender como é uma experiência espiritual o dia que você considera o mais feliz da sua vida.
A pessoa fala, quando eu fui num parque aquático, ou quando eu... Dá um exemplo, né? Uma vez eu fui viajar para Arraial do Cabo com a minha esposa. Cara, é um lugar assim, lindo, surreal. Surreal demais. E eu tirava foto, mais qualidade que eu tivesse naquele celular ou na GoPro, eu não conseguiria descrever a experiência de estar em Arraial do Cabo, num barco e chegar a atracar numa ilha. Então, a experiência espiritual é a mesma coisa. A gente, por mais que você seja um bom orador, que você saiba falar, você não vai conseguir descrever para alguém. A pessoa precisa viver. Podia ligar para minha mãe, mãe, aqui é maravilhoso, não sei o que, mas ela só ia saber se ela fosse lá. Então talvez esse seja o desafio para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele seja, na minha visão, o que você não consegue passar. Sim. A pessoa tem que viver. É verdade. Na filosofia tem algo interessante a respeito da comunicação, né? Que a comunicação é como se fosse um funil. Então, quando você tenta falar algo que é grandioso, é como se você estivesse tentando transportar uma coisa que está na realidade, e você tenta passar por esse funil que é limitado e se transforma em comunicação, né? E é desse jeito com o recebimento do Espírito Santo, né? Um testemunho. Porque, por exemplo, você tenta descrever aquela beleza de Arraial do Cabo que você falou, a beleza está ali, está na própria realidade, é nisso aqui que a gente está vivendo nesse momento, né? O microfone, a matéria e tudo mais que a gente vê. Só quando você tenta transpassar por esse funil, é um desafio já, né? É difícil você mostrar para a pessoa quando você tem uma resposta do Espírito, né? Fazer ela entender o que é aquilo. Então, muita gente tem essa dificuldade, né? E pra mim, muitas vezes, cara, eu vi o Senhor na minha vida. Muitas vezes ele me deu respostas que eu dificilmente conseguiria transpassar por esse funil, né? Fazer essa passagem aí, porque seria muito difícil. Mas tinha momentos que é como se fosse só eu e ele. E ele me respondeu, ele falou, não, é isso aqui, tô cuidando de você. E eu falei, cara, realmente Deus existe. Deus vive e ele ama a gente. Ele deu o Filho dele para salvar todos nós e redimir a todos nós dos nossos pecados. Cara, você é um cara raro, hein? Nada, cara. É uma raridade um ateu virar. Então, acontece. Mas o milagre ele existe, cara. Por isso pra mim é um milagre. Uma pessoa que consumia tanto conteúdo ateu, ser um ateu e depois se tornar um cristão, é um milagre. Isso é um verdadeiro milagre. Como transformar água em vinho, cara. Deus tirou lá das porcarias, né, que tava consumindo. Deixa eu dar uma limpada aqui no meu filho, né, que tá muito sujo. Um livro de Mórmon pra você ler. É brincadeira com os ateus que estão assistindo, tá? Tem muito ateu, gente boa. E é uma possibilidade ser ateu. Você, de forma lógica, pode chegar a essa compreensão. Mas eu testemunho a você que se você ler o livro de Mórmon e orar a Deus e perguntar se Deus de fato vive e se o que está sendo dito ali é verdadeiro, você vai receber uma resposta. Então, o negócio é só fazer, né? Que é o desafio de muitos ateus. Às vezes, o problema é esse. Os caras, acontece o seguinte. É como uma receita de bolo. Você faz o bolo lá de cenoura com calda de chocolate. Tem os passos todos, né? A massa e a calda de chocolate, tudo do jeitinho que você vai fazer. Aí o ateu, ele vem com uma beterraba e alecrim. Pega esses ingredientes e faz o bolo de cenoura. Não é assim. Porque às vezes ele quer que a resposta venha do jeito dele, isso que eu estou querendo dizer. Então, muitas vezes ele quer submeter Deus ao método científico. E não é através do método científico que você vai compreender a grandiosidade de Deus. Porque é uma ferramenta só. Né? Então é como você, de novo, passar pelo funil. Para você ter uma resposta do Espírito, existe todos os passos. Tiago 1,5, Moroni 10, 3-5. Né? Você orar a Deus, submeter o seu coração a Ele. O espírito quebrantado, né, o coração contrito. Então tem que seguir tudo isso. E às vezes o ateu ele só quer fazer diferente. É só isso o desafio dele de enxergar as coisas direito. Né? E aí ele pode ser muito orgulhoso e não fazer. Como tem muitos que vão fazer. Né? E eu vejo que isso não... deixando bem claro, né, nosso canal aqui, esse podcast, é totalmente... livre, né? Nós temos uma regra de fé que fala que a gente deve ser livre, né, para adorar
e acreditar naquilo que a gente quiser, todo homem. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com o ditame de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde e o que desejarem. Então, a intolerância religiosa ela é inadmissível para o membro da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Em nossa história, nós sofremos tanta perseguição religiosa que nós não podemos de maneira nenhuma fazer crítica a qualquer outra religião. Nós temos total liberdade para acreditar e viver aquilo que a gente quiser, na verdade. E puxando um gancho disso que você falou, além desse adendo que eu fiz, eu vejo que é um desafio não só do ateu, mas de muitas pessoas que querem levar as relações humanas de uma forma simples. Relação humana, mente, psicologia, filosofia é muito complexo. As pessoas querem uma receita de bolo porque está acostumado com esses coach que vai na internet, fala 3 passos para você ser rico, 3 passos para você ser feliz, 3 passos para você emagrecer, e acha que na religiosidade vai ser da mesma maneira. E não é assim que funciona. Deus é um ser complexo, a ponto que nossa mente não consegue compreender. Então não dá para você colocar uma receita de bolo e entender. Ele se faz simples para a gente poder entender, mas de fato a complexidade de Deus é infinita, né? Até os modelos que tentaram explicar Deus, como Aristóteles, né? Com o primeiro motor, Santo Agostinho também, que tentou explicar, você vai ver que tem, até nas explicações deles tem muita complexidade. E não dá, realmente. A própria definição de Deus, só dele ser eterno, né, e a grandiosidade dele, não tem como. Como é que você vai colocar dentro de uma coisa menor? Sabe? Não tem. Ele vai se fazer simples porque ele é grandioso, para a gente poder entender, né? A gente fica limitado. Mas não dá, realmente isso acontece muito. Olha, só um detalhe, eu passo a mão no nariz toda hora, não é que eu tô contando conversa não, viu? Que hoje em dia na internet tem uns caras aí do... Como é que é? Linguagem corporal, né? Metaforando e tal. É que eu tenho essa mania mesmo, ando só fungando no nariz. É só pra o nome disso avisado, é rinite. É pra quem isso. tem rinite. Isso. Eu não passo mão no nariz porque eu não tenho rinite, gente. Mas entendeu? A maioria das pessoas que tem é difícil. É. Às vezes vira até cacoete. Às vezes a pessoa não tá nem com rinite, mas tem que passar a mão no nariz. É verdade, tem que estar no chique. Dando continuidade aí sua trajetória de Sim. vida, como foi pra você decidir servir uma missão e qual foi a experiência na missão que você fala assim, essa foi quando eu me senti mais próximo de Jesus Cristo na missão e na... Tá, deixa eu só falar a frase mais clichê de todo missionário retornado. A missão é a melhor coisa do mundo. Vá, né? É a melhor coisa que você pode fazer na idade de missão, né? E, cara, a missão ela foi incrível, assim. Eu não, com certeza não tinha dimensão do que era a missão antes de ir, né? Na verdade, eu estava com bastante medo porque eu era recém-converso. Quanto tempo você estava na igreja? Você era ateu até 17, né? Até 17, aí com 18 ainda estava, claro, membro da igreja ali já, mas deixando ainda as coisas do ateísmo. Com 19 estava na missão. Então deve ter um intervalo aí de um ano e pouco, né? Poucos meses. E aí eu estava um pouco preocupado, né? Com as responsabilidades que você tem que ter como missionário. E aí estava um pouco reflexivo quando eu cheguei até o centro de treinamento missionário. Mas o meu primeiro companheiro, Helder Martins, foi maravilhoso, companheiro de CTM. Já chegou animado, aí eu já interagi ali e já entrei no ritmo da missão. E, cara, a missão foi a melhor coisa que eu podia ter feito naquele tempo. Sinceramente, mais uma vez, tentar descrever algo que é muito grandioso através da linguagem. Mas eu nunca tive uma experiência de se importar tanto com almas humanas como eu tive na missão. E em tantas quantidades, né? Claro que, como membro da igreja, a gente busca e ainda acontece, muitas vezes, mas a quantidade de pessoas que eu tinha que me preocupar com o progresso delas, né? Se elas estão se aproximando de fato de Jesus Cristo e tudo mais que a gente tem que fazer como missionário, né? Nunca eu teria na minha vida da forma que foi, como foi na missão, né? Foi único, específico e especial. Então, vai para a missão, se você estiver na idade.
E é uma bênção muito grande. E a virada de chave na missão, assim, cara, acho que não tive um momento que foi virada de chave, acho que foi bem gradual, né? Mas com certeza eu aprendi a amar muito mais as pessoas depois da missão. Foi bem gradual, assim, foi uma experiência ali e outra. Mas tem gente que tem isso, né? Que em algum momento da missão dá aquela virada e você fica melhor como missionário ou entende melhor o propósito. Não, pra mim foi gradual, assim. Então, pelo menos eu não me lembro de ter uma virada de chave. Falando de missão, cara, agora fazem 6 anos que eu voltei na missão. Cheguei em 2017. E eu lembro da missão como se fosse semana passada, sabe? Assim, tem a experiência viva, né? Que fica ali. Fica dentro de você de uma maneira inexplicável. Tem, na psicologia, né? Tem o oposto de um trauma, que é chamado de âncora. O trauma, ele é uma memória emocional que destrói você de várias maneiras, né, de seu comportamento. A missão, ela é uma âncora em vários aspectos da minha vida. Não tem o que dizer, cara. A missão é fantástico. E diferente de você, né, você foi um ano de preparação para a missão, né? Já para mim, já foi desde pequeno você precisa servir missão e tal, né? E eu não vou esquecer de um momento que foi muito importante para mim. Então, você jovem que está se preparando para a missão aí, presta atenção nisso que eu vou falar. Meu irmão, ele serviu missão antes de mim, então ele já tinha a experiência da missão. E ele, junto com um companheiro de missão, eram muito amigos próximos, moravam em São Paulo os dois, então eles tinham uma vida próxima. E me visitavam com frequência. E um dia eles me ensinaram algumas coisas que todo jovem devia aprender antes de ir para a missão. Que a missão, às vezes a liderança, passa uma ideia romântica da missão. Você vai lá para salvar, você prometeu que ia encontrar almas, e esquece de te ensinar como você deve ser um missionário emocionalmente, como você deve ser um missionário de se relacionar com as pessoas, que é 90% da missão. 10% é o espiritual, é você ler as escrituras e estudar. Então eles me ensinaram ali, então aquilo ali foi uma virada de chave antes de eu ir para a missão. Então eu cheguei na missão já com uma ideia do que eu deveria fazer, batismo, que as metas, eu já cheguei assim sem precisar que meu companheiro tivesse muito trabalho com isso. Então, se você está aí, lembre que se relacionar, parte social do programa Crianças e Jovens é muito importante para sua missão. Não esqueça disso. E, Vitor, quero que você me conte, esse vai ser corte. Eita. Por que você falhou com essa sociedade? Eita. Eu quero que você conte por que você usa isso. O mistério será revelado. Por que você usa isso? Cara, vamos lá. Primeiro, a inspiração disso foi nas histórias do Batman e do Arqueiro Verde. Então tem um negócio meio vigilância aí. Foi nas histórias deles dois ali. Porque teve uma versão do Arqueiro Verde, né, que é o Arrow, que foi muito inspirada nas histórias do Batman. Então, foi um Arqueiro Verde mais sombrio, que é da série, o pessoal deve conhecer aí bastante. Eles fizeram um Arqueiro Verde ali mais sinistro e tal. Eu gosto bastante da série. E eu sou, cara, fãzaço do Batman. Se me der qualquer coisa do Batman, você vai ver eu sorrindo, cara. Qualquer coisa. E a inspiração foi daí, mas não começou por aí. O que acontece? Na internet, quando a gente quer se comunicar com as pessoas, você pode usar de muitos recursos, né? E falar a verdade junto com isso, certo? E eu entendi que para alcançar mais pessoas, você precisa criar símbolos, né? E às vezes uma frase, uma forma de você gesticular na câmera, né? Apontando assim alguma coisa, você ultrapassa a mensagem que você está passando, no sentido de alcance, né? Então eu comecei a fazer vídeos na internet, e aí eu via que ele chegava a muitas pessoas, mas tinha um certo nível de identificação.
E eu percebi que quando eu comecei com o meu nome é Vitor Neres e qual que é a câmera? Peraí, aqui. É essa aqui. Você falhou com essa sociedade. E quando aconteceu isso, eu vi que as pessoas se identificavam de alguma forma, ou pelo menos você fazia que nem acontece no teatro, né? Que é a quebra da quarta parede. E você realmente atravessa a tela e fala com a pessoa. E foi muito legal. Essa aí eu não sabia, não. Porque é a quebra da quarta parede? É, do pessoal do teatro aí vai saber. Que é quando você, de certa forma, sai da peça e fala direto com o público. Né? Vai ali. E aí eu tava falando com o pessoal na internet, né, e tudo. E foi muito legal no começo, porque muita gente gostava, né, achava engraçado. Que negócio é esse, né? Bordão aí, o cara tá falando isso daí. E muita gente não gostava, se sentia ofendido. Pô, como assim eu falei com essa sociedade? Que negócio é isso? Mas não é da igreja esse canal? Por que a pessoa tá chegando e falando assim, né? E uma coisa muito legal desse bordão é que depois caiu na graça do pessoal. O pessoal hoje, a maioria gosta, né? E ele foi tão mais longe que o meu canal, que o que eu falava, que ele chegou no meu trabalho, cara. Chegou na minha empresa. Na empresa que eu trabalho, né, que eu trabalhava, na verdade, né, que eu já saí dessa empresa. O pessoal descobriu os vídeos lá de alguma forma. E aí, do nada, eu chego um dia no trabalho, o porteiro lá, você falhou com essa sociedade. Caramba! O que tá acontecendo? Aí o segurança, você falhou com essa sociedade. Aí meu chefe, você falhou. Aí o que tá acontecendo? Aí o rapaz que tinha mostrado lá pra eles, e aí pegava. E o pessoal ficava brincando com isso, né? Aliás, até o Safuan que você trouxe aqui, também no podcast, ele brinca às vezes em aula do instituto, né? Fala, você falhou com essa sociedade. Tem mãe, acho que repreende o filho brincando assim também. Então o pessoal gostou e eu fico feliz por isso. E foi uma forma de você levar a mensagem mais longe, né? Era pra isso que eu criei esse bordão. Então, e aí funcionou, cara. Foi muito bom. O pessoal gostou muito. Então, é basicamente isso. Eu... Pode falar. Não, então, é que me fugiu um detalhe também, que a gente vai contando e esquece. Quando eu comecei o canal no YouTube, tinha muito opositor da igreja. Sim. Então era o espírito da coisa era justamente falar pra eles que eles estavam falhando com essa sociedade, quando tava contra a igreja ali, né? Mas era isso. Então você já entrou no assunto que ia entrar agora, né? Muito do seu canal, ele defende os opositores da igreja, né? Defende não, defende a igreja contra os opositores. Os opositores da igreja, Só vou tomar hate aqui, ó. A gente estava conversando até mais cedo, eu e ele aqui, que nos Estados Unidos tem tido, inclusive, a inspiração para eu voltar a fazer podcast, é que eu comecei a ver muito podcast da gringa, né, dos Estados Unidos, falando muito mal da igreja e criticando muitas coisas de maneira agressiva. E especificamente contra a igreja. E especificamente muito contra a igreja e líderes da igreja. E eu vi que poderia chegar no Brasil esse tipo de conteúdo, então eu pensei e falei, eu preciso fazer o podcast a favor para que quando chegue a gente já tenha uma referência para entender realmente, porque buscar conteúdos da Igreja do Evangelho de Jesus Cristo com pessoas que estão contra a igreja não faz sentido. É a mesma coisa você pedir para uma pessoa que odeia falar da outra, né? Não é um ambiente legal, né? Mas como é que é para você ter que abordar esse tipo de assunto polêmico às vezes? Lidar com as críticas com isso também, de pessoas que acham que isso não é legal. Como você lida com isso? Por que você teve essa ideia? Cara, ó, o meu canal, na verdade, ele falava zero da igreja no começo, né? Ele nasce ali para fazer uma espécie de crítica social, vamos dizer assim, né? Então eu estava insatisfeito com o momento que o Brasil estava vendo, que é o mesmo que hoje, né? Discussão política, muitos temas, né? Temas de gênero, temas sociais. E eu estava insatisfeito com algumas coisas na época, corrupção e tal. E aí eu fiz um canal para falar isso. Na verdade começou no Facebook, melhor lembrando. E aí eu fiz um vídeo lá e deu 10 mil visualizações, o primeiro vídeo. Assim, eu vi que o pessoal gostou muito. Nossa, 10 mil visualizações cara, no Facebook? de cara, no Facebook. De cara, assim. Aí eu falei, nossa, até eu me espantei. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Aí o pessoal,
pô, você tem que ir pro YouTube, eu gostei muito do que você falou. Aí tinha outros falando, pô, não gostei muito do que você falou, que você tá contra a minha opinião, mas vou te seguir, porque você falou bem aí e tal. E aí, beleza, aí eu fiz o canal no YouTube, ele foi com essa mesma pegada. Quando de repente eu comecei a consumir mais conteúdo de YouTube, e não sei por qual motivo, o que acontece, se o YouTube conseguiu identificar que eu era membro da igreja ou não, mas eu comecei a ver um monte de conteúdo contra a igreja. Sem parar, assim, sem parar. Eu falei, cara, não tinha ideia que era assim. Falei, parecia um bando de gadião, então vezes 1000, até bati aqui. Aí, grande assim, cara. Eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui nesse YouTube? O que é isso? E aí um dia, essa insatisfação se voltou para esse assunto, não é? E eu comecei a falar sobre isso, fiz um vídeo, 2, 3, e os membros da igreja começaram a se sentir identificados. Então foi basicamente essa mudança aí de direção, e eu comecei a falar só sobre os assuntos da igreja, né? Mas de uma forma que eu pudesse me comunicar com outros públicos. Então hoje tem adventista que assiste o canal, tem católico, tem ateu, tem presbiteriano, você vê de tudo lá. Né? E até opositor da igreja, tem bastante também. Né? Eles curtem pra caramba, né? Me xinga, né? Xinga. Dá engajamento os haters. Né? Então, até te contei mais cedo que tinha um seguidor aí de uma opositora da igreja que queria me pegar na porrada. Se você falar dessa pessoa de novo, eu vou te quebrar na rua e tal. Aí eu falo, tá bom, faça um boletim de ocorrência aí pra você e fica tudo certo, né? Mas geralmente a galera é bem machona no teclado ali, né? Tem que ser ali. E aí foi isso, cara. Foi essa mudança de direção. E as críticas, cara, tudo que você vai fazer, sempre vai ter crítica, né? Você tem que ter a convicção de que tá certo, do que você tá fazendo tá correto, né? Eu não tava falando nenhuma apostasia, pelo contrário, tava defendendo a igreja. Claro que eu fui melhorando com o tempo, porque realmente no começo, cara, eu era muito incendiário. Assim, hoje eu pude transmitir a mensagem de um jeito melhor, né, do que eu fazia na época, mas você tem que começar fazendo. Então é só assim que você vai poder melhorar. Né? E aí muitos membros da igreja se sentiam como se fosse uma voz ali, né, falando por eles. E aí tem sido muito bom. E a gente é bom entrar nesse assunto porque você tem vontade de fazer conteúdo da igreja. Mas já tem um, tem outro. Gente, quanto mais tiver, melhor. Quanto mais pessoas estiverem engajadas, fazendo conteúdos para a igreja, coisas boas, melhor ainda. O Vitor, ele tem um curso. Anuncia o seu curso aí do Você Não Falhou, né? Isso, esse mesmo. É o curso Você Não Falhou, que é 100% voltado para membros da igreja que querem ter um canal no YouTube. Então, o que acontece muitas vezes, Thiago, né, que o membro da igreja ele chega na internet, não consegue muito alcance, desanima e para. Né? Acontece, é normal. Porque você precisa dominar algumas coisas. Né? Por exemplo, capa de vídeo, saber fazer título. Né? Tem uma técnica na comunicação chamada pirâmide invertida, que é quando você tem um assunto, você pegar a parte mais interessante desse assunto e expor na capa e no título do seu vídeo, porque isso vai capturar a atenção das pessoas. E eu uso muito. E a mídia inteira usa, né, de um jeito ou de outro. Então é um jeito de se comunicar que é bom a gente dominar, é um conhecimento a mais. E aí lá no curso eu falo sobre isso, né? Eu falo, você precisa fazer desse jeito, isso se aplica dessa forma, eu fiz assim nesse vídeo, né? E tem muito mais coisas lá. Né? Ensino espionagem, para você aprender a monitorar outros produtores de conteúdo que você gosta, tirar informações que você só pode saber através de algumas ferramentas e aprofundar para o seu canal, né? Para sua mídia. Porque o inimigo, ele vai fazer com que a internet seja uma ferramenta também para afastar as pessoas da igreja e as pessoas de Cristo. Independente se você é membro da igreja ou não, você vai ver coisas que vão afastar você de Jesus Cristo na internet, porque esse é um trabalho que o inimigo vai fazer muito bem feito. Então nós temos quem gosta, quem tem aptidão e quiser fazer, faça. Não tenha medo, as críticas, o pessoal que vai falar, deixa falar e vai lá e faz alguma coisa. Porque assim, para nós que
consegue consumir lá, a gente vê muita coisa contra a igreja, muita coisa ruim, a gente tem que passar por cima disso, né? A gente tem que passar por cima como um caminhão, igual a igreja coloca muitos conteúdos na internet hoje, oficialmente, a igreja tem muitos conteúdos, mas nós temos uma maneira diferente de atingir outro tipo de público, ou falar de uma maneira diferente sobre o evangelho que seja mais fácil de consumir do que simplesmente você abrir aplicativo e escutar um discurso do profeta que é mais formal, é de uma maneira, não é entretenimento, e sim uma questão de estudo religioso mesmo. E a gente tenta fazer de uma maneira mais de entretenimento e mais fácil de acesso. Sim. E algo interessante sobre isso é que é o seguinte. Algumas vezes, se você vê os líderes da igreja se comunicando em fóruns religiosos, você vai prestar atenção que até a abordagem deles muda um pouquinho. Eles vão usar algumas palavras de conhecimento comum. Né? Tem muitos discursos assim. Você vai encontrar do presidente Oaks, de vários apóstolos e profetas. Né? E para a gente é a mesma coisa. A vida, ela também é a sacramental, ela também é as aulas da igreja, é você cantar os hinos do inário, mas também é fora. É a conversa que tu tem no trabalho, o teu colega, quando tu vai na padaria comprar pão. Então, a linguagem que a gente usa numa padaria é diferente. Né? E na internet não vai ser não vai ser de outro jeito. É parte da realidade também o que acontece na internet. Então, você vai ter gente que se comunica de forma extremamente formal, né, ortodoxa, e gente que se comunica de um jeito mais informal e um conteúdo mais solto, assim, né, mais leve, mais personalizado. E é assim que tem que ser. Né? Tem que surgir o conteúdo de todo lado. Aliás, tem um discurso muito bom do presidente Ballard, que ele fala a respeito da gente participar da internet. Ele incentiva nesse discurso, é muito bom. Eu nunca li isso. Cara, excelente, vou te mandar depois, é muito bom. E ele fala para os membros da igreja participarem na internet e para estar esclarecendo dúvidas que as pessoas podem vir a ter. Aí ele dá até um exemplo que um jornalista publicou fake news sobre a igreja, não existia esse termo na época, mas estou usando ele aqui agora. E que os membros da igreja foram lá e corrigiram ele. Você falou isso errado, isso aqui está errado, isso aqui não é historicamente aceitável, arruma aí. Aí ele foi e arrumou. Né? Então, funcionou essa pressão dos membros da igreja. A gente acha que isso é errado algumas vezes. Membro da igreja lá e corrigiu. Não. O próprio presidente Ballard testificou. Né? É um esclarecimento, né? Uma correção que a gente faz para essas pessoas. E um adendo também. Hoje a gente vive uma onda de ódio na internet muito grande. E não só na internet, né? Tá bem difícil a questão mundial com relação ao ódio, ideologias e polaridades de ideias, vários aspectos. A gente vê que uma guerra lá divide o povo aqui no Brasil, uma guerra que aconteceu lá na Palestina, o povo do Brasil começa a ver quem tá certo e quem tá errado no meio da guerra, enfim. E o intuito de nós criarmos conteúdo para a igreja, né, não é de discutir, de brigar, não é intuito. O intuito é a gente informar do que é certo, porque o que tá errado vai ter um monte. Então o intuito não é a gente começar a colocar ódio para quem a pessoa tem essa visão, pensa desse jeito, quer falar contra a igreja, quer falar contra... Tá bom, pode falar. Todo mundo é livre. Segundo a carne, todas as coisas necessitam lição dadas, né? Segundo o NEF, mas o intuito não é fomentar o ódio, e sim levar a paz, né? Jesus Cristo. Sim. E assim, amar também é falar a verdade, né? Então a gente precisa falar a verdade para as pessoas. E o problema na internet é que muitas vezes não se trata nem de uma crítica à igreja. Se trata de um ataque de algo que a igreja nem falou. Por exemplo, tem um pastor que ele disse que Joseph Smith falou que Jesus Cristo é nada mais, nada menos que... vou falar logo, eu falo no canal, é o Silas Malafaia. Ele falou num vídeo, numa gravação que tem dele, que Joseph Smith disse que Jesus Cristo é nada mais, nada menos que o irmão mais velho de toda a humanidade. Que não é salvador, não é redentor. Cara, Joseph Smith nunca falou isso. Não existe isso. Entendeu?
inventou uma Total. mentira no meio de um contexto para poder Aí o atacar. cara fala isso pra milhares de pessoas, que aliás foi o vídeo mais visto lá do meu canal. Foi quando eu respondo a isso. E esse vídeo chegou a 35 mil pessoas, foi muito bom o resultado dele. E o legal é que ele ficou na frente dos vídeos do Silas Malafaia nos assuntos sobre a igreja. Então, você vê, né? Um vídeo ali de uma pessoa que era infinitamente menor do que o alcance que o pastor Silas Malafaia tem. Mas a gente conseguiu colocar esse vídeo na frente lá e virou uma defesa ali. Virou uma bandeira nossa, né? E de uma fake news total. Absurdo. Joseph Smith nunca falou isso, cara. Não existe isso que ele tá falando. E, além dele, tem vários. Cara, inúmeros opositores da igreja contam fake news da braba mesmo, daquela cabeluda, sabe? Você fica de cabelo arrepiado se você ouvir. E é o modus operandi de muitos, né? Como tem vários aqui, você falar, vixe, a gente vai ficar discutindo até amanhã. Comentando. Isso não é uma coisa recente, isso é já antigo, gente. Nossa, isso aí já acontece desde 1820, a pessoa já inventava coisa de Joseph Smith e sobre as coisas da igreja. E a gente tava até com o Safon aqui, que ele contou quando ele era jovem, que ele viu o panfleto lá, que fazia sacrifício de criancinha. Gente, nossa. tá de brincadeira. São coisas assim que tão absurdas que as pessoas falam e acreditam mesmo nisso, que atrapalha muito o serviço missionário, de chegar lá e a ideia de vocês são uma seita. Meu, isso é tão século passado, gente. Não tem mais como vocês irem nessa ideia, né? Não, essa discussão sobre seita, ela é tão absurda que se você olhar muitos líderes religiosos, tanto pastores quanto até católicos, né, e tudo mais, de que um sempre vai chamar o outro de seita, que não faz parte da sua religião. Né? Então tem evangélico que vai chamar batista de seita, tem calvinista que vai chamar arminiano de seita, e arminiano que vai chamar calvinista de seita. Católico vai considerar todo mundo seita, dependendo do católico. Tem outros que consideram co-irmãos, né? Tem um termo lá deles, irmãos apartados, né? Tem um termo que eu não lembro agora. Então, vai variar de pessoa para pessoa e de religião para religião. Se você não faz parte ali do aglomerado, vão chamar de seita. É um absurdo, porque você usa tanta palavra que desgasta ela fica sem significado. E seita, no sentido original, né, é parte de algo. E o que é mais curioso é que em Atos, Paulo é acusado de fazer parte de uma seita, né? Ali em Atos 24. E a seita dos nazarenos. Então eu fico... Aí, ó, até Jesus Cristo e Paulo chamavam de fazer parte dessa seita, né? Aí é claro que tem uma conotação diferente hoje, que eles querem dar uma outra impressão. Mas é basicamente a mesma coisa que faziam na época. É usar um rótulo para porque difamar. Depois dos anos 60, anos 80 lá nos Estados Unidos, que teve a questão dos serial killers lá, e teve Charles Manson, a seita, aí começou a mudar lá a ideia de seita, e por isso que muita gente usa esse negócio de seita, mas não tem nada a ver. Cult, né? Até porque quando Joseph Smith ele vai falar de Joseph Smith história, ele fala que ele ficou em dúvida entre várias seitas, né? Sim. Porque era um termo que se usava antes de ter essa conotação de algo, de um culto ao gente de capuz preto, né? Não tem sentido isso aí. Bom, e como é para você hoje? Você se enxerga no Evangelho e Deus para você hoje, né? Como você falaria que tá a sua vida espiritual? Como é que tá? Cara, eu nem por um segundo da minha vida depois que eu me batizei, depois que eu fiz uma missão, desses anos todos na igreja, eu senti que Cristo estava longe de mim, que Ele estava cuidando. Em alguns momentos, quando eu estava passando por desafios, as coisas estavam mais difíceis. Nos momentos bons, as coisas ficam mais tranquilas, né? O mar fica menos agitado. Mas eu sempre senti que Cristo estava cuidando de mim, né? Não como algumas pessoas às vezes vão falar que tá vendo? Ó, eu sou alguém com Cristo. Não, me senti numa formiguinha ali, alguém que estava
às vezes todo machucado, mas eu sentia que ele estava cuidando de mim, em todo momento, sarando minhas feridas. Então, esse é o sentimento que eu tenho a respeito de Deus e Jesus Cristo, né? Deles estarem cuidando de mim a todo momento, nas falhas, né, nas coisas boas, nos acertos. É assim que eu defino, né? E bom, hoje eu tô noivo. Aqui tem que estar usando, senão o bicho pega. E ele só colocou pra gravar, hein? Claro, aqui, ó, jamais tá sem, né? E cara, a vida na igreja é uma bênção também, né? Minha noiva é maravilhosa, só abençoa a minha vida muito. Os pais dela também incríveis. A minha família é uma bênção também. A vida na ala tem sido muito boa, né? Eu sirvo como membro do Sumo Conselho hoje, então visito outras alas, é muito bom também. O cara tá conhecendo os membros de toda a estaca. É maravilhoso, cara. Nunca pensei que eu poderia ter me abençoado tanto, assim, né? Com a oportunidade de servir. E sempre me vendo como alguém que em alguns momentos estava quebrado, mas o Senhor foi lá e consertou quando precisava. É bom, isso que você falou é super interessante, porque quando a gente vai falar de Deus e a nossa vida com Cristo, a gente sempre traz as pessoas que a gente ama próximo da gente, porque Deus, ele nos mandou aqui para a Terra em famílias para que a gente consiga de uma maneira mais fácil voltar a viver com Ele, né? Então, amar as pessoas é importante. Ter as pessoas próximas da gente é importante. Lidar com as pessoas, estar na igreja, com os membros, fazer o nosso papel no nosso chamado. Cada um de nós tem o nosso chamado. A gente não é designado lá para ser criador de conteúdo, né? A gente tem nossas responsabilidades no sacerdócio. Aliás, até um comentário sobre isso, cara. Meu, se você me vê em qualquer lugar, nas capelas, tudo... Cara, eu sou a pessoa mais comum. Não tenho muito dinheiro, tá? Só para que você já sabe. Então fica tranquilo, fica sossegado. Porque às vezes o pessoal te vê no YouTube, assim, e acha que você é de outro planeta, né? Já aconteceu isso, cara. O pessoal, poxa, mas você tá falando comigo. É claro, a gente é membro da igreja. A gente é filho do mesmo Cristo, né? Então, meu, de boa, sério, de verdade. E eu falo isso da forma mais sincera possível. Né? Quem me conhece sabe. Se eu não estiver usando uma meia rasgada aqui, pode ser um milagre, vamos ver. E não é conversa não, tá? É real mesmo. E é o que você estava falando, né? A gente não é designado para ser criador de conteúdo, a gente é filho de Deus. Esse é o rótulo principal, né? Até o presidente Nelson falou sobre isso. E saber que mesmo a gente tendo essas nossas dificuldades, né? Você falou, passou por suas dificuldades. E você poderia contar um assim que você passou e que Cristo te abençoou, e você falou, não, esse foi Jesus Cristo que me curou, que me salvou, né? Sim. Momento de dificuldade. Cara, vai virar corte isso aí, mas podcast é complicado que a gente tem que ficar falando, né? Mas eu tive depressão, cara. Tive depressão um tempo. Foi bem difícil. O discurso do Elder Holland, né, como um vaso quebrado, cara, excelente para quem tem depressão, é maravilhoso, né? Hoje eu falo tranquilo sobre isso, mas foi um momento... Inclusive, calma aí, antes de você contar... Opa, pega lá. Eita. O que tem aí, cara? O que você tá aguardando aí? Esse discurso do Elder Holland é maravilhoso, e hoje é tranquilo para mim falar sobre isso, né? E foi um período, assim, muito difícil, porque a depressão realmente não é besteira, tá? Quem tem sabe. É uma alteração química do teu cérebro, é falta de... Aqui, né? É falta de alguns componentes que a gente precisa. E também isso afeta o lado espiritual. Você fica, cara, você não quer saber de nada. E por alguns momentos eu achei que a solução seria tirar a vida. Né? E quando você está agarrado com Cristo, cara, você não faz isso. Você tem a perspectiva eterna, você sabe que existe uma vida após essa vida, e você entende que não é o fim, e você ganha um fôlego infinito para saber que aquilo ali vai passar em algum momento. Né? E eu posso testificar isso para você, que se você tiver depressão ou algum transtorno nesse sentido, vai passar. Não tira a sua vida, não faz nenhuma besteira,
vai ter fim. E eu entendo perfeitamente que você quer só cessar aquilo que você está sentindo, né? Aquela dor, aquela angústia, né, que você tem quando está passando por uma depressão. Mas não faz a escolha errada, não tire a sua vida, que vai passar, vai acabar no momento. Porque a depressão ela não tem força celestial, vamos colocar assim, né? Não tem força eterna. Ela acaba em algum momento. Então, fica aqui entre nós, que é a melhor coisa que você faz, e você vive a vida que Deus queria que você vivesse. Então, Eu fui buscar esse livro, gente. Tem até, acho que no podcast com o Nicolas, ele tava ali na nossa plataforma. Ele falou do discurso do Elder Holland, de como o vaso quebrado. Elder Holland, que é um dos apóstolos de Jesus Cristo, ele também passou por essa situação de estar com depressão, né? Ele até fala isso no discurso. Esse livro aqui é dele, chama Em Tempos de Angústia, como encontrar consolo espiritual por meio dos Salmos. Então ele pega o livro de Salmos inteiro e ele destrincha esse livro explicando cada salmo de como é buscar consolo no salmo. Então, se você está passando por algum momento assim na sua vida hoje de problema emocional, primeira coisa, compra esse livro, tem online, você pode ter aí pelo Deseret, enfim, você consegue ter acesso fácil a esse livro. E também tem o curso de autossuficiência, resiliência emocional, muito bom também. Procure o pessoal da estaca aí de autossuficiência e veja, porque realmente a questão emocional é muito importante para a sua vida espiritual, muito importante. é verdade. Não, o Elder Holland é uma bênção, né? Pra gente, maravilhoso. Sempre fui admirador, assim. Fanzaço. Eu não queria usar a palavra fã, mas fã. Até porque ele tem formação em filosofia, cara. Sabia disso? Mesmo? Eu não sabia até pouco tempo. Aí descobri. E eu tenho formação em filosofia também, então eu me identifico muito com ele. E, cara, os discursos dele são incríveis, são muito bons. São excelentes. Né? E eu não conhecia esse livro dele. Não conhecia mesmo. Legal. Muito bacana. Em tempos de angústia. Eu ainda não Muito terminei bonito. ele completamente, faltam alguns capítulos para eu terminar. Eu não sou uma pessoa que lê tanto. Minha memória é mais auditiva. Então, por isso o podcast. Por isso o podcast. Eu consumo muito podcast, muito, de vários assuntos. Mas a leitura para mim sempre foi um desafio, mas as coisas da igreja eu consigo ler. Você tem mais facilidade. Mais facilidade de ler Legal. e conseguir ficar lá. Agora, outras coisas eu prefiro ouvir. Até já baixei várias inteligência artificial para poder passar PDF para áudio. Faz sentido, é uma boa. E ficar ouvindo mesmo, porque ler é difícil para mim. O aprendizado oral, ele é muito bom também, né? Os judeus usavam muito ele, né? E eu também gosto de consumir muito podcast, eu gosto da leitura também. Tem momentos assim, né, que um é mais fácil que o outro, mas é um aprendizado muito bom. É bom ter os dois, mas o aprendizado oral é excelente, cara, é muito bom. Eu também, quando quero aprender alguma coisa assim, muitas vezes eu coloco para escutar. Dá pra fazer outra coisa e ficar ouvindo. Né? Exato, que é o principal. Bom, a gente tá entrando no fim agora do nosso bate-papo aqui. Vitor, foi excelente estar com você, aprender muita coisa aí. E acredito que muita gente acrescentou muito para a vida de muita gente, né, na verdade. Espero, né? Espero. Sim, acredito que sim, porque todas as pessoas têm uma história. E essa história ela é única e é sagrada. A vida ela é sagrada. Independente de momentos difíceis que as pessoas passem, totalmente diferente uma história da outra, assim. Ela é sagrada e a eternidade você vai lembrar da sua vida na Terra. Né? Verdade. Mas se você pudesse dizer aí para as próximas gerações... Eita, isso é coisa de podcast. Como inteligência ilimitada, verdade. Deixar para gerações aí suas últimas palavras, o que você diria e as considerações finais. Né? Muitas coisas mudam ao longo dos séculos, as pessoas pensam de forma diferente, mas não existe melhor maneira
do que viver a vida do jeito que Jesus Cristo ensinou. Essa é a melhor maneira que tem para viver essa vida. Tudo que Cristo ensinou é uma bênção, o perdão é uma bênção, o perdão salva pessoas, o perdão restaura famílias, né? E viver do jeito que Cristo quis que a gente vivesse é o melhor jeito, não tem outro jeito. E acho que é isso que eu queria deixar apenas para as próximas gerações. Boa. Se elas forem ouvir. Só seguir a Cristo e os Segue coisas Cristo. vão atrás da É certo. isso. Ele é o cara. Muito bom, gente. É isso aí. Segue o canal Vitor Neri. Você vai ver o dedinho assim, uma mão branca. Vitor Não Neres. se assuste. Tem muitos vídeos bons lá. Vai te ajudar muito, vai te agregar. E também lá no próprio canal dele você vai conseguir achar o link do curso também, que é no Hotmart. Né? Na Hotmart. Tá lá. E curte, compartilha com as pessoas que você acredita que vai se dar bem. Então, Isso um aí. abraço. Aí, curte aqui também, né? Curte, É isso aí. compartilha. Vambora. Obrigado aí, Thiago, viu, pela oportunidade. Fico muito feliz aí de ter participado do seu podcast. Obrigadão. Um abraço sempre. Abraço. Nos últimos dias. Até mais.